Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Letícia e vou trabalhar com vocês na disciplina de Contabilidade Gerencial. Eu sou contador e administrador e quero repartir com vocês um pouco das minhas experiências nessa área tão fascinante. Então vamos lá, porque temos muito a conversar. Pessoal, vamos então ao cronograma da nossa disciplina? Bom, nós temos 4 aulas e eu vou apresentar para vocês quais serão as unidades e os temas que serão trabalhados em cada um dos encontros. Então, no nosso primeiro encontro, nós vamos falar da contabilidade, tratar de aspectos de base introdutória. No segundo encontro, nós abordaremos o patrimônio da entidade, especificamente trabalhando a estrutura do balanço patrimonial, que é um dos relatórios mais importantes fornecidos pela própria contabilidade. Na nossa terceira aula, nós abordaremos a demonstração do resultado do exercício, que nada mais é do que conhecer todo o conceito e toda a estrutura desse demonstrativo que propõe efetuar cálculo de resultado, ou seja, identificar o lucro ou prejuízo do período. Ainda nesse terceiro encontro, nós também trataremos de controles de estoques, bem como a contabilidade de custos, a respeito de temas relacionados ao processo fabril. E no nosso quarto e último encontro, nós falaremos de uma forma onde trataremos de ferramentas que nos propõem um processo de análise gerencial. Então, falaremos sobre temas interessantes dos quais vocês com certeza já ouviram falar ou até mesmo já utilizam na atividade operacional que executa dentro da profissão de vocês. Ok? Vamos trabalhar então a nossa primeira unidade do livro. Para dar início a todo esse conceito, esse aspecto contábil, vocês já perceberam nas leituras que fizeram no material que a contabilidade não é uma ciência exata, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque nós nos apropriamos de números, porém ela é uma ciência social, uma vez que ela se ocupa de ações humanas, que essas ações que ocorrem diariamente no dia a dia da empresa provocam uma alteração no resultado, que tem como objetivo, então a contabilidade tem como objetivo fornecer informações para o processo de tomada de decisão. E para fornecer informações para o processo de tomada de decisão e atender a essa necessidade das pessoas que estão envolvidas com a contabilidade, nós temos que estudar. Estudar o quê? Então, a contabilidade tem como objeto de estudo o patrimônio das empresas. Olha que legal! A contabilidade estuda a empresa para poder fornecer informação sobre a empresa para os seus mais diversos usuários. Então, quem são esses usuários da contabilidade? São as pessoas que utilizam as informações contábeis para poder compreender determinado negócio. E o que é então esse patrimônio, que nós estudamos, ou seja, que a contabilidade se propõe a investigar? Nós estamos aqui trabalhando com um conceito, do autor Franco, que diz que o patrimônio ele é conceituado como uma grandeza constituída, olha que legal, por 3 elementos: bens, direitos e obrigações. Então, é um conjunto de valores que pertence a alguém que explora e utiliza com um fim determinado. A contabilidade
ela se apropria desse patrimônio, investigando esse patrimônio, conceituando o que é um bem, o que é um direito e o que é uma obrigação ou o que é uma dívida. Então, quando nós nos reportamos a uma determinada empresa, a um determinado patrimônio, nós estamos falando do que ela tem, do que ela deve e do que ela tem direito a receber. Então, não é só o que ela possui como bem e direito, mas também as suas dívidas são consideradas. Tanto que, em relação às obrigações, temos fontes de recursos. Por que fontes de recursos? Porque nós utilizamos dinheiro de terceiros ou dinheiro dos próprios sócios para poder conduzir esse patrimônio. Então, vamos imaginar que nós vamos abrir uma empresa, eu e você como sócios. Nós teremos fontes de recursos que serão próprios. Eu vou pegar meu recurso financeiro, você vai pegar o seu, nós vamos nos unir e nós vamos constituir uma nova sociedade, né, uma empresa que terá caráter jurídico. E esse recurso que nós está advindo desse início de negócio, eles é um recurso dos sócios, que nós chamamos de capital próprio. Porém, vamos imaginar que nós já começamos a operar e de repente nós percebemos que vamos comprar mercadorias para revenda e não temos muito dinheiro em caixa. Então nós decidimos comprar a prazo. Essa é uma fonte de recurso de terceiros. Por quê? Porque eu compro, trago a mercadoria para a empresa, já estou em condições de vendê-la, porém ainda não paguei. Estou utilizando recurso de um terceiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque as obrigações podem advir de recursos próprios ou recursos de terceiros. Como é que nós representamos então esse nosso patrimônio que estamos falando tanto a respeito? De um lado, nós temos uma parte que nós definimos como sendo positiva por ser bens e por serem direitos, valores a receber. De um outro lado do nosso patrimônio, nós temos dívidas e obrigações. Então, olhem para essa imagem que representa de fato uma balança em equilíbrio. O termo balanço patrimonial vem exatamente desse símbolo balança. Por que nós representamos ou utilizamos essa imagem para falar desse relatório, que é um relatório dos mais utilizados na contabilidade? Justamente porque do lado nós temos bens e direito e do outro lado, o lado direito do patrimônio, nós temos obrigações. E no nosso relatório contábil, nós temos o valor total do nosso patrimônio, que sempre será representado pelos mesmos valores, quer seja o lado esquerdo, bens e direitos, quer seja o lado direito, obrigações. Nós sempre teremos o mesmo valor, constituído pelo total do nosso patrimônio. Agora, dando sequência ainda a essa questão que envolve a nossa estrutura do balanço patrimonial, observem ali, né, nós temos uma outra imagem de uma balança sempre na mesma posição de igualdade entre os dois lados. Nós temos o lado esquerdo constituído por bens e direitos sendo representados por todas as aplicações de recurso que a empresa realizou, bem como o lado direito, que é o lado que nós chamamos de dívidas, obrigações, representados por origens de recursos. Então, vejam, o ativo, que é o meu grupo de bens e direitos, fica do lado esquerdo, que são as nossas aplicações de recursos. E o passivo e patrimônio líquido, que são as nossas obrigações, são origens de recursos, ficam representadas do lado direito do nosso patrimônio. E observem que interessante, nós temos passivo obrigações, capital de terceiros. E temos patrimônio líquido, obrigações também, porém é um capital próprio. Então, o lado direito, ele é dividido em dois grandes grupos. Nós poderíamos dizer que nós temos um grupo constituído por recursos que são advindos de terceiros, fontes de recurso de terceiros, e nós temos um grupo que são fontes de recursos próprios, que são as obrigações que a empresa tem para com os sócios. Para poder classificar, identificar de uma forma correta
eu quero fazer com vocês aqui um exercício bem rápido, onde eu proponho fazer junto com vocês, para que nós possamos ter uma ideia do nosso patrimônio. Diante desses exemplos, né, ou melhor, dessas contas aqui apresentadas, nós vamos tratar a respeito de como classificá-las dentro da estrutura do balanço patrimonial. Observe, banco, conta corrente. O banco é um recurso que a empresa tem disponível numa conta. Então, como que nós classificamos esse banco? Banco é classificado como um direito. Salários a pagar. Como é que nós classificamos salário a pagar? Um bem, um direito ou uma obrigação? Então, o salário a pagar é uma obrigação. É um recurso que a empresa deve a um terceiro. Caixa. Caixa é dinheiro disponível. Então, como existe fisicamente, está dentro da empresa, ela já tem, é um bem que ela tem. Empréstimos a pagar. Olha lá, novamente, a pagar. Obrigação. Impostos a recolher. Quando nós tratamos desse tema, recolher significa o que nós devemos, tá? Então, nós vamos pagar, uma obrigação. Equipamento. Equipamento é fácil, né, pessoal? Equipamento é um bem. Duplicatas a receber. Então, ó, se fosse duplicatas a pagar, nós saberíamos que teríamos constituído uma obrigação, uma dívida. Mas quando temos a receber, nós temos um direito. E por fim, estoque de mercadoria. Então, estoque de mercadoria é um bem, é o que a empresa compra para poder revender. Olha só como ficou então a nossa atividade. Direito, banco, obrigação, salários a pagar, bem, caixa, obrigação, empréstimos a pagar, obrigação, impostos a recolher, um bem, equipamento, direito, duplicatas a receber e um outro bem, estoque de mercadorias. Então, nós constituímos aqui um patrimônio. No decorrer da nossa aula, nós voltaremos nesse exercício e faremos, então, a classificação dentro dos grandes grupos que tem no balanço patrimonial. Retomando a nossa estrutura do balanço patrimonial, vamos comentar um pouquinho a respeito desse relatório contábil. Para poder identificar como que ele é representado, como é que nós apresentamos o saldo das contas dentro de grupos classificados como bens, direitos e obrigações, nós vamos tratar individualmente de cada um dos grupos ativo, passivo e patrimônio líquido. O que é então o ativo, né? Que nós já falamos que é a parte positiva, onde ficam as aplicações de recurso, representadas por bens e direitos, que é o lado esquerdo do nosso patrimônio. Então, lá no Comitê de Pronunciamento Básico, no CPC, que são normas e a legislação contábil, diz que o ativo é caracterizado, né, como sendo um recurso que é controlado pela entidade ou pela empresa, como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, o ativo se propõe a trazer resultados futuros ou algum tipo de benefício para a empresa. Ainda sobre o pronunciamento básico, né, o comitê que é o CPC, o que é o passivo então? Já o passivo é representado do lado direito, são obrigações, capitais de terceiros e trata-se como uma origem de recurso. Então, é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então, no caso do passivo, já ocorreu um evento e por isso gerou uma obrigação. O patrimônio líquido nada mais é do que o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido de todos os seus passivos. Então, eu consigo identificar o valor do meu patrimônio líquido. Na estrutura, quando nós falamos dessa composição, dessa representação em ativo, passivo e patrimônio líquido, eu quero apresentar para vocês no próximo slide como é que se dá toda essa distribuição.
Olha só como que nós representamos a nossa estrutura patrimonial. Imaginem, nós já falamos da nossa balança, nós temos de um lado então o ativo e agora nós falamos um pouco mais a respeito do lado do ativo. Ele é subdividido em ativo, circulante e não circulante. Do lado direito, onde nós tratamos sobre passivo, nós temos um passivo que é circulante e também não circulante. Então, é dividido em dois grupos também. E o patrimônio líquido, que é um terceiro grupo, que fica também, né, no caso do lado direito. Por isso que nós chamamos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Algumas contas, vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Olha só, do lado esquerdo, o ativo circulante, nós temos as contas mais comuns, que são utilizadas no dia a dia da empresa. E no ativo não circulante, nós temos uma outra divisão. Então, o ativo não circulante ele é representado por realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então, nós olhamos para a estrutura, sabemos que, por exemplo, é um bem, nós vamos classificar. Esse bem é circulante ou não circulante? Ah, é não circulante. Dentro do não circulante, ele entra no longo prazo, no investimento, no imobilizado ou intangível. Então, só para vocês terem uma ideia, o que nós classificamos como realizável a longo prazo? Todos aqueles direitos e valores que nós temos a receber que excedem acima de 12 meses. Então, nós classificamos como longo prazo. O que tratamos como investimento? Os recursos que nós, de alguma forma, aplicamos em bens ou direitos que trazem rendimento para o negócio, mas que não tem nada a ver com a atividade operacional. Ali nós temos alguns exemplos, né? Como é o caso de ações. A empresa ela não precisa ter ações para estar em atividade operacional, mas ela pode comprar ações de outras empresas e os rendimentos que serão advindos dessa negociação trarão resultado. Ela pode comprar um terreno para futura venda. Porém, se ela decidir comprar um terreno para construir a sede da empresa, ou seja, comprar um terreno com o fim de utilizar na sua atividade operacional, já não será mais um investimento. Aí nós passamos para o próximo grupo. Nós tratamos esse terreno como sendo um imobilizado. Então, o que temos no imobilizado? Aqueles bens que fazem parte da atividade operacional que são necessários para que ela ocorra. E o intangível, normalmente, marcas, patentes, direitos de autorais, softwares, né, são itens que fazem parte do nosso intangível. São bens que não possuem um corpo físico, mas que têm valor monetário. O nosso passivo, que são representadas, né, pelas origens de recursos, que é o nosso lado direito, é um pouco mais fácil de ser classificado. Então, no passivo, eu tenho dois grupos apenas, ou é circulante ou é não circulante. E a diferença entre eles é que os circulantes são aquelas contas que são movimentadas regularmente, né, que são fontes de recursos de terceiros, e o não circulante são aquelas contas dos quais a empresa tem compromissos que serão liquidados acima de 12 meses. Então, essa é a característica. Até 12 meses, obrigações ficam classificadas no circulante, acima de 12 meses não circulante. Só que dentro do passivo não circulante, nós não temos aquela subdivisão que encontramos no ativo. Por isso, eu mencionei que é mais fácil de classificar. E o último grupo, que também fica do lado direito, representados, né, também as contas representadas por origens de recurso, é o nosso patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, são recursos que foram trazidos pelos sócios ou que a empresa tem obrigação de devolver a eles. Então, vamos retomar aquele exercício que nós trabalhamos há pouco e agora, além de identificar, falamos o que é bem, direito e obrigação, vamos verificar em que grupo ficariam classificadas aquelas mesmas contas? Olha que legal! Nós temos em cinza o que é passivo circulante, portanto, obrigações. Nós temos num tom azul bem clarinho o que seria definido como ativo não circulante
E nós temos, num rosê quase imperceptível, o que é ativo circulante. Vamos retomar. Então, banco, direito, nós classificamos como ativo circulante, uma conta que nós utilizamos com muita frequência, né? Não fica diariamente, eu diria até que diariamente nós utilizamos. Salários a pagar, uma conta também, né? Todo mês eu tenho que liquidar essa obrigação. Passivo circulante, aí nós temos um caixa, que é um bem ativo circulante, empréstimos a pagar e impostos a recolher, também passivo circulante, são obrigações. Equipamentos, ativo não circulante, lá dentro daquele grupo, vocês se lembram? Vamos lá? Imobilizado, porque o equipamento, móveis, veículos, todos esses itens, eles são utilizados na atividade operacional. Então, toda vez que vocês se depararem em qualquer atividade que venham a realizar com itens que são bens que podem ser utilizados na atividade operacional, nós vamos classificar no imobilizado. Duplicadas a receber e estoque de mercadorias também ativo circulante, porque nós não vamos ficar com mercadorias para serem revendidas só a partir de 12 meses. E duplicatas a receber até poderia ser um ativo não circulante dentro do grupo realizável a longo prazo. Se nós fôssemos aquelas empresas que vendem a liquidar em longas parcelas, o que excede então a 12 meses, eu vou pagar em 24 meses. Então, nós teríamos 12 meses no curto prazo e acima de 12, aquilo que nós vamos receber num período superior, então classificado como longo prazo. Mas para poder classificar como longo prazo, nós temos que ter essa informação. Ok, pessoal? Resumindo tudo que falamos até o momento, olha lá, o nosso balanço patrimonial. Então, olha quanta informação bacana vocês têm agora. No nosso balanço patrimonial, nós temos o lado esquerdo, representado por ativo, a parte positiva, o que nós chamamos de aplicações de recursos, que são os nossos bens e direitos. Do lado direito, nós temos o passivo e também o patrimônio líquido, representado por origens, que é o que nós chamamos de dívidas, obrigações com terceiros e obrigações com sócios. E essas obrigações são distribuídas da forma como vocês estão visualizando. O que é passivo, nós chamamos de capital de terceiros, capital reclamado, capital exigível, porque será exigido. Não paga lá o seu fornecedor. Ele vai exigir, ele vai reclamar. Por quê? Porque se trata de um recurso de terceiros. O que tem dentro do patrimônio líquido, nós chamamos de capital próprio. Por quê? Porque são recursos que vieram dos sócios e voltarão para eles em caso de uma extinção do negócio. É um capital que não vai ser reclamado, que não vai ser exigido, porque o sócio não vai exigir um recurso que ele colocou na empresa, porque se eu exigir, eu vou ter que encerrar as minhas atividades, tá? Então, essa é a diferença. Falando desse capital próprio representado por patrimônio líquido, eu queria falar um pouquinho da situação patrimonial da empresa, porque nós temos uma equação patrimonial que trata um pouco a respeito dessa questão. Olha que interessante, o patrimônio líquido, ele pode ser calculado de que modo? Somando os bens mais direitos e reduzindo as obrigações. Detalhe, essas obrigações que eu me refiro são só aquelas obrigações que são fontes de recurso de terceiros ou obrigações com terceiros. É o mesmo que ativo menos passivo. Então, aí sim teríamos o valor do PL. Olha só que interessante. O que nós chamamos de situação patrimonial positiva? Quando nós temos um grupo de ativos superior ao que eu estou devendo. Então, eu tenho um ativo aqui representado por 100 mil, um passivo por 20. Qual é o meu PL? Ativo 100 menos 20. Então, eu tenho um patrimônio líquido positivo, que representa 80 mil. Mas, além de ser positivo, eu posso ter um patrimônio líquido negativo. Como que ficaria? Situação negativa, quando eu tenho um ativo que não é suficiente para liquidar as minhas obrigações, o meu passivo. Olha só o que nós encontramos nesse exemplo. 100 menos 170, qual que é o meu PL? Negativo, menos 70 mil. E observem que tanto no exemplo anterior como neste, o total do ativo é 100,
O passivo mais PL também tem que ser 100. Lembram da balança, equilíbrio? E uma situação negativa. Desculpe, nula, tô com N, não, é nula. Ativo 100, passivo 100. 100 menos 100, 0. Então, total do ativo 100, passivo mais PL também 100. Vamos voltar mais uma vez naquele exercício e vamos montar a estrutura patrimonial, vamos ver esse patrimônio constituído, como é que ficaria e calcular o patrimônio líquido, esse PL. Então, patrimônio é o total, patrimônio líquido é uma parte do meu patrimônio. Olha só, essas contas nós já classificamos há pouco. Então, vamos agora juntar todo o ativo e juntar todo o nosso passivo para identificar o nosso PL. Todos os meus bens somados, 15.500. Todos os meus direitos, 18.000. 15.500 mais 18.000 é o total do meu ativo. E 20.000 é o total do meu passivo. Se eu pegar, então, meu ativo menos o meu passivo, eu tenho um patrimônio líquido igual a 13.500, que ficaria representado graficamente. Vamos ver como? Olha só. Agora nós temos o nosso balanço patrimonial representado. Então, o que nós fizemos aqui? Nós primeiro classificamos em bens e direitos, depois dividimos em ativo, passivo e PL, depois classificamos dentro dos subgrupos e calculamos o PL. Então, nós temos ali, ó, ativo circulante, as contas que são classificadas no grupo, não circulante. Nós só tivemos aqui o imobilizado, portanto, não há necessidade de apresentar os próximos. Do lado direito, as contas do passivo e o PL identificado pela diferença. Então, pessoal, qual que é o valor desse patrimônio? Olha a balança sendo apresentada. O lado esquerdo, 33.500, lado direito tem que dar 33.500, correto? Se nós fôssemos tratar qual é as nossas aplicações de recurso, representam 33.500. As nossas origens são representadas por capitais de terceiros e capitais próprios. Qual é o valor do meu capital de terceiros? Vamos verificar. Salários, empréstimos e impostos. Então, nós somaríamos e teríamos 20.000 de capital de terceiros. Quanto que essa empresa tem de capital próprio? 13.500, que é o nosso patrimônio líquido. Correto, pessoal? Então, para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu vou falar de um assunto muito interessante, que é o nosso último tema. Balanços sucessivos, que caracteriza uma ferramenta onde nós vamos registrando as operações que ocorrem no patrimônio e trazendo como que se dá a cada momento o saldo das contas patrimoniais. Balanços sucessivos, esse é o nome da ferramenta que nós vamos tratar agora. A cada operação realizada pela empresa, faça um novo balanço. Nós acabamos de apresentar um balanço, então imagine que aquele balanço que foi apresentado no slide anterior sofreu alterações porque a empresa está em constante operação. Então, à medida que vamos realizando operações novas, vamos ajustando os seus respectivos saldos. Para poder ficar bem claro, fácil de ser compreendido, eu quero apresentar para vocês 4 operações dos quais nós faremos, registraremos o que aconteceu no patrimônio dentro dessas operações e aí eu vou tratando com vocês a respeito da ferramenta, de forma muito prática. Então, vamos às nossas operações. A primeira, vamos imaginar que vamos constituir uma empresa no valor de R$10.000, com recurso em dinheiro disponibilizado na conta caixa. O que eu estou dizendo? Bom, pessoal, vou abrir uma empresa, vou pegar 10.000 e vou deixar lá na empresa, que vai ser a primeira operação que aconteceu, né? Ou seja, colocar esse dinheiro no caixa da empresa. Então, eu não vou abrir conta, não vou comprar nada, vou colocar o dinheiro lá. Como é que eu represento essa operação? Da forma como nós estamos visualizando. Então, eu vou fazer o meu balanço patrimonial de constituição. Então, se eu olhar para esse balanço, olha só, vocês já conseguem analisar comigo. Eu sei que a empresa tem aplicações de recursos que representam R$10.000 na conta caixa. Da onde que vem esse dinheiro? Qual que é a origem desse recurso?
Ah, é capital próprio, é recursos dos sócios, olha lá. Capital social, R$10.000. Olha o equilíbrio, 10 mil de cada lado. Ok. E agora, depois que a gente realizou essa primeira operação, nós vamos suceder os próximos balanços. Então, aqui, de forma teórica, nós vamos fazer para cada operação um balanço novo. No dia a dia da empresa, todos os dias acontece compra, venda, pagamento, recebimento. Então, simultaneamente, com a tecnologia, sistemas, isso vai sendo atualizado e nós vamos tendo em tempo real informações contábeis sempre atualizadas. A segunda operação diz o seguinte: compra de mercadoria a prazo. Olha só, vou utilizar recurso de terceiros, eu não quero mexer no dinheiro que está disponível no caixa. A mercadoria é um ativo, é um bem para revenda. E a obrigação é um capital de terceiros, que é um passivo. Olha só o que aconteceu com o nosso patrimônio. Mesmo tendo alterado o total do nosso patrimônio, porque nós estamos utilizando 5 mil de terceiros, nós temos dos dois lados o mesmo valor. Terceira operação. A terceira operação compreende a compra à vista no valor de R$3.000 de um computador. Olha só, é à vista. Agora sim, olha como é que vai ficar o nosso caixa. O que nós fizemos? Nós tiramos 3 mil do caixa e adquirimos um equipamento, que é um computador para ser utilizado nas atividades operacionais. Então, saiu 3 mil do caixa, ao mesmo tempo que nós constituímos ali, dentro do imobilizado, o computador, ou seja, classificamos o computador. Percebam até que no total do patrimônio não mudou nada, porque saiu dinheiro de um lugar e nós aplicamos em outro, né? Quarta operação: aquisição de um veículo no valor de 20 mil com financiamento a longo prazo. Olha o passivo não circulante aparecendo agora. Nós temos então um veículo dentro do imobilizado que foi adquirido com recurso de terceiros. Olha o financiamento aparecendo lá no passivo não circulante. Total do patrimônio. Então, ó, meu patrimônio é 35 mil, constituído da forma como vocês estão visualizando aqui. Porém, o meu patrimônio líquido é 10 mil. Então, vamos analisar se temos bens e direitos no valor de 35, certo? Se nós pegarmos ativo 35 menos passivo, aí soma o circulante e não circulante, que é 25, 35 menos 25 dá 10 mil, que é exatamente o valor do PL, que é a nossa situação líquida. Vejam que nós conseguimos, de fato, investigar quanto é que seria o nosso PL, e nesse caso nós já sabíamos, mas vamos imaginar que não tivéssemos esse valor. Então, por isso que sempre vai dar o mesmo valor do lado esquerdo e do lado direito. Certo, pessoal? Então, hoje nós encerramos a nossa primeira aula da disciplina. E eu desejo para vocês bons estudos e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.